Pessoal, então, para a aula de hoje, né? A gente está na aula de OE. Hoje é a última aula que a gente vai falar sobre esquema, tá? Então, a partir de semana que vem, a gente muda a estratégia, a gente vai ver outra estratégia de orientação de estudos, tá bom? Lembra que na última aula que a gente teve de OE, né, há 3 semanas atrás, vocês fizeram um esquema sobre o Barão do Rio Branco, que era uma aula articulada com geografia, né, da professora Eli. Hoje a aula ela será articulada com a professora Josi, né, com a matéria de inglês. Então vocês terão que fazer um esquema a partir de um texto que está em inglês que fala sobre poluição do ar, tá? Então eu vou compartilhar o texto aqui com vocês. Aí eu vou fazer mais ou menos que nem eu fiz da outra vez. Eu deixo uma parte do texto e um tempo para vocês irem anotando as palavras-chave e depois, né, eu abaixo o texto e deixo mais um tempo, tá? Eu vou dar alguma contribuição e falando algumas coisas, né, para tentar ajudar, mas qual é a ideia, né? A gente não quer traduzir o texto inteiro, aí encontrar as palavras-chave em português e depois passar para o inglês. Não, essa não é a ideia. A ideia é ir olhando no texto e, a partir das palavras que a gente conhece o significado, ir selecionando, tá? O esquema, então, ele tem que ser em inglês, beleza? Então, na hora que vocês forem anotar as palavras, tenham cuidado de anotar certinho, né? Tem palavra que tem letra duplicada, então anotem com atenção. Então, quem não está com material aí, aproveita e pega um caderno, um lápis para ir anotando. Esse esquema, ele pode ser feito no caderno, né? Se for feito no caderno, vocês vão fazer bem caprichado, de preferência de caneta, porque lápis fica muito fraquinho, não dá para enxergar, né? Então, daí vocês façam de caneta. E caprichem, porque a professora Josi depois ela vai corrigir e vai contar como nota, né? Da matéria de inglês. Então, vocês vão ter que caprichar aí para depois ela poder avaliar. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui nesse material, esse texto, a professora Josi que organizou e me enviou, tá? Para eu estar fazendo com vocês hoje na aula. Então, articulação de inglês com orientação de estudos. Qual é a habilidade? Ler, compreender as informações e elaborar um esquema em inglês sobre a relação existente em air pollution, environment and human health. Então, esses 3 termos, essas 3 palavras, elas devem aparecer no esquema, tá? Porque a gente vai tentar fazer uma relação entre essas 3 palavras, beleza? Então, air pollution, environment e human health são as 3 palavras que devem aparecer. Então, aproveitem e já anotem esses 3, tá? Quem já tiver com o caderno, já pegue e anota. O texto em si, ele vai falar sobre a poluição do ar, tá? E o que é environment e o que é human health? Environment significa meio ambiente e human health significa saúde humana. Então, ele vai trazer nesse texto relação, né, da poluição com o meio ambiente e com a saúde humana. Então, ele vai dar alguma explicação, né, o que a poluição do ar vai prejudicar, né, o que causa no meio ambiente e o que causa na saúde humana. Informações adicionais. A atividade será um dos instrumentos avaliativos de inglês. Portanto, capriche. Você poderá usar o MindMaster para elaborar. O que é esse MindMaster aqui, né? MindMaster, não sei como que fala. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês.
Se digitar no Google, já vai aparecer o site, tá? Que é esse site aqui. Então, eu clico nele, vou mostrar como que entra. Aí, para entrar, né, você pode entrar. Eu cliquei aqui em cima, do lado direito, entrar. Você pode entrar pelo Google, e se eu não me engano, aparece também a opção de entrar pelo Facebook, tá? É que no meu aqui não aparece porque não tá salvo o Facebook, né? Mas acho que dá para entrar pelo Facebook, sim. Então, aqui eu vou acessar a partir do Google. Aí vocês vão clicar aqui em um novo modelo. Ai, é que o meu não. Como eu já criei três, né? É o máximo que pode criar gratuito. Mas eu vou abrir um aqui, né? Vocês vão entrar aqui, ó, em novo modelo, né? No mais. Aí na hora que vocês clicarem no mais, vai abrir essa tela aqui, tá? É que no meu, como eu já tinha criado, então ele não deixou eu criar mais. Então, assim, na hora que vocês abrirem, já vai aparecer esse balãozinho, assim, desse jeito, sem nada escrito, tá? Aí vocês vão poder criar a partir dele. Então, como que eu vou fazer, né? Qual a minha sugestão para vocês? O título, né, o tema do texto, ele é sobre poluição do ar. Então, a primeira palavra ali para vocês começarem, coloque então poluição do ar, né? Air pollution. Seria a primeira. Como que vocês vão fazer para colocar os próximos balãozinhos? Então, tem aqui em cima o mais, aí clica no mais, ele já vai abrir ali, vai indicar um próximo balãozinho. Não é a relação, né, da poluição de ar com o meio ambiente, com a saúde humana? Então, coloca ali, né, do meio ambiente, environment, e, de novo, eu vou colocar aqui, ó, clicar no balãozinho do Air Pollution para poder criar um próximo. Por que que eu tenho que clicar aqui de novo? Porque se eu deixar onde eu estava, na hora que eu colocar o mais, ele vai abrir um balãozinho para frente. E não é isso que eu quero, né? Como que eu faço para apagar, né? Para consertar o erro? Clica aqui, ó, para voltar. Clico uma vez só para voltar. Então, aqui eu vou clicar em cima do Air Pollution, colocar um mais. Aí vai abrir aqui. Então, eu vou colocar Human Health. Então, daí vocês vão continuar, né? Vão colocar, a partir das palavras que vocês selecionarem no texto, vocês vão continuar aqui, falar, então, o que que tem de informação no texto que vai falar da poluição de ar, sobre ser prejudicial para o meio ambiente? O que que vai falar no texto sobre a poluição do ar ser prejudicial para a saúde humana, né? Então, essas informações que vocês anotarem, vocês vão colocar aqui depois. Então, pode usar esse site, né? O legal é que não precisa baixar, é só entrar direto ali no link que já dá certo. Ontem, uma aluna veio falar comigo, parece que tem um aplicativo para celular. Quem tiver espaço no celular e quiser baixar também, ótimo, tá? Fiquem à vontade. Agora, quem quiser fazer no caderno, também não tem problema nenhum, né? Só que deixe bem caprichado, uma letra bem legível, tá? Para a professora Josi poder corrigir depois. Então, vamos começar os trabalhos, né? Outro item aqui, ó, o texto encontra-se no link a seguir. Então, esse arquivo eu já anexei lá no Classroom para vocês. Então, vocês podem até entrar por lá e abrir o arquivo, né, que já está disponível. Então, o link desse texto, na verdade, ele está no site, ele é como se fosse uma matéria e tem algumas perguntas dentro desse texto
que elas foram respondidas por um especialista, tá? Então, por exemplo, as perguntas que vão aparecer aqui. What is air pollution, né? Então, o que é poluição do ar? Então, ele vai explicar o que que é. Aí depois, o que causa a poluição do ar? Aí depois tem aqui efeitos da poluição do ar. Então, quais são os efeitos, né? Tem aqui, ó, smoke and soot. O que que significa? Smoke é fumaça e soot é fuligem. Então, ele vai falar que a fumaça e o fuligem é um efeito da poluição do ar, né? Aí, se eu não me engano, no texto, ele vai até aqui. Vai até essa parte, tá? No texto que vocês têm aí, só vai até aqui. Mas nessa matéria, ele tem muito mais informação. Depois, quem tiver interesse, né, de entrar para ver, pode entrar. Mas a gente só vai fazer até a fumaça e o fuligem que encerra aqui, tá? Então, vou voltar no texto. Então, bora lá. Caterine está entrando agora. Então, o que que vocês vão ter que fazer aqui, ó? Eu vou deixar aberto essa parte, tá? Do o que é a poluição do ar. E a partir dessa parte, vocês vão selecionar as palavras, tá? Então, vai lendo, né? Vê as palavras que vocês conhecem. Se tiver alguma palavra ali que você não sabe o significado, aí pode até procurar, né? Para ver se é importante anotar ou não. Que nem aqui, ó. Se eu fosse ler essa primeira parte, uma palavra que eu fiquei na dúvida era essa, ó, detrimental, que significa prejudicial. Então, é uma palavra que é interessante colocar, né? Prejudicial. Mas aí vocês vão selecionando o que vocês acharem importante. Lembre-se do seguinte: esquema, né? Lembra, é esqueleto. Então a gente coloca só o que é essencial, né? E no esquema a gente coloca palavras, nada de ficar colocando frases gigantes, né? Que nem eu vi alguns alunos fazendo. A gente não coloca frase dentro dos balãozinhos, a gente procura colocar palavras, tá? Porque daí aquela palavra vai carregar um significado, tá? Então vamos lá? Então, vocês anotaram já esses três aqui em cima, ó? Air pollution, environment e human health. Anota esses três, né? Porque daí a partir daqui é que vocês vão fazer o esquema depois. Vou copiar essas três palavras e colocar no chat. Para quem quiser ver depois pelo chat, acho que é mais fácil. Tá? Daí eu abaixo aqui. Então, eu vou colocar aqui essa parte e deixar uns 10 minutinhos para vocês anotarem, beleza? Estou aqui qualquer coisa, em só chamar. Se vocês quiserem perguntar algum significado de palavra, eu não sou professora de inglês, mas eu tento aí ajudar vocês.
Para quem está anotando, né, essa primeira parte, até onde eu deixei aí que dá para ver na tela, eu acho que vocês devem ter percebido que essa parte ela está falando, está relacionado mais ao meio ambiente, né? As informações que tem aqui se encaixam mais ali, né, para o item do meio ambiente, né? Porque vai falar sobre temperatura, vai falar sobre raios ultravioleta. Então, ali tem algumas informações que relacionam ali melhor, né, com o meio ambiente. Mudança do clima. Ó, só tem até aqui, né, onde eu deixei esse NRDC, NRDC Science Center. Aí depois eu vou baixar e só tem mais um tanto desse, mais ou menos, tá? É um pouco menor que essa parte aí, o que vai faltar. Que eu vou deixar mais uns minutinhos para essa parte, aí depois eu abaixo e tem a outra parte, tá bom? Quem que já terminou de anotar as palavras-chave dessa parte? Levanta a mão aí no aplicativo e deixa levantado para eu poder saber. Então, o Germano já terminou. Quem for terminando, levanta a mão, deixa levantado ali no aplicativo, que na hora que tiver uma quantidade boa, a gente já abaixa. Se fosse na aula presencial, né, assim, essa atividade seria bem melhor, porque daria para juntar em grupo, ter uma discussão, eu ia conseguir ver o que vocês estão fazendo, né, porque aqui eu não dá para saber como vocês se organizaram, mas quem sabe, né, logo a gente não volta.
A Duda também terminou. Duda Corrêa. O João Bonini. O João Bonini é o João Felipe, né? Maria Laura. Mabel. Pietra. A Isabela. Mais 2 minutinhos, tá? Então, ó, eu vou até mandar daqui a pouquinho no grupo 2 imagens do texto, tá? Para quem não conseguiu terminar essa parte, depois termina. Então, eu vou abaixar. Então, aqui essa primeira parte que vocês fizeram, né? Tinha o que é a poluição do ar, quais as causas da poluição do ar e efeitos da poluição do ar, tá? Então, agora eu vou abaixar aqui e a gente vai para essa outra parte, que é smog and soot, né? Que significa fumaça e fuligem. Então, ele vai falar da fumaça e da fuligem, né? O quanto é prejudicial. Nesse momento do texto, ele vai direcionar, então, a saúde humana. Então, observem as palavras que aparecem, vê as que vocês conhecem, se tiver alguma aí que vocês estão com dúvida, procura o significado, tá? E anotem as palavras-chave para depois colocar no esquema, beleza? Então, essa é a última parte, tá? Daí aqui acaba. Vai acabar aqui no final em asthma attacks, que significa ataque de asma. Vai acabar aqui em ataque de asma. Esse texto aqui ele é interessante, né? Porque vai falar da poluição do ar, né? Tanto ser prejudicial para o meio ambiente quanto para a saúde humana. E a gente consegue ver bem assim, né? No nosso dia a dia, às vezes no nosso bairro. Para quem tem problema respiratório, como bronquite, asma, quem tem rinite, nessas alergias, quando alguém coloca fogo num terreno, no nosso bairro, ou tem às vezes aquela padaria que queima alguma madeira muito forte, e isso, né, já prejudica, já incomoda quem não tem problema respiratório. Imagine quem tem problema respiratório, né? Gente, ó, para quem está com dificuldade, né, de colocar só uma palavra e tudo mais, seleciona então, né, mesmo que tenha bastante, não tem problema. Só que daí depois, na hora que você for montar o esquema, né, você vai dando uma peneirada, vê aquilo que você achar mesmo assim, bem essencial e aí você coloca, né? Porque, por exemplo,
aqui em cima, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui para cima no começo. Poluição do ar se refere a que, né, ó, prejudicial para a saúde humana e para o planeta. Então, assim, eu preciso colocar toda essa informação? Não, lá no esquema já comecei colocando, né? Poluição do ar, aí eu coloquei environment, né? Que é o meio ambiente, e human health, que é saúde humana. Por quê? Eu que fiz o meu esquema, quando eu vou fazer a leitura, eu já sei que poluição do ar, por que está relacionando com o meio ambiente e com a saúde humana? Porque é prejudicial para o meio ambiente e é prejudicial para a saúde humana. Eu não precisei colocar a palavra prejudicial, eu já sei que é, tá? Então, tem coisas, tem palavras que você não precisa colocar lá no esquema, porque já vai dar a entender o que significa, tá bom? Então, daí, na hora que vocês forem montar, se tiver dúvida, pode ir me perguntando, tá? Quem já está montando o esquema direto também, ótimo, excelente, tá? Depois só deem uma revisada, antes de mandar lá para o Classroom. Eu vou deixar aqui agora essa parte para vocês irem fazendo. Olha, legal que essa parte aqui vai falar de alguns gases que são prejudiciais, que podem penetrar nos pulmões e na corrente sanguínea. Tá? Aqui vai falar bastante sobre a saúde humana.
Ah, só uma coisinha que eu estava esquecendo. Quem for fazer pelo site lá, né, do Windmaster, na hora que terminar de fazer o esquema, vê se vocês conseguirem salvar como imagem para poder colocar no Classroom melhor, tá? O que eu falei para os alunos, eu orientei, né? Quem não conseguir salvar como imagem, tira um print da tela e envia esse print lá no Classroom, tá? Que daí a gente, depois eu e a professora Josi, na hora que a gente for olhar, a gente olha por lá, beleza? Quem já terminou essa parte aqui? Duda e Vinícius? E o Germano? E a Isabela? Olha, vamos combinar assim, tá? Quem já terminou, né, até aqui, é o encerramento do texto mesmo. Então, eu vou liberar quem já terminou para poder se organizar, né? Quem já montou o esquema, for passar limpo, for fazer no MindMaster, né? Eu vou liberar vocês para vocês poderem finalizar, tá? Que tem 10 minutinhos finais aí vocês terminam sossegado, tá bom? Então, depois, se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Se quiser me enviar antes, né, de enviar lá no Classroom, né, pode vir, me chama, tá bom? E, pessoal, se até à noite vocês virem que não vai dar tempo de enviar, me procura, que daí eu altero a data lá no Classroom e coloco até amanhã, no almoço, mais ou menos, até amanhã à tarde, tá? Aí é só me procurar. Então, quem terminou, fica à vontade para sair e finalizar, belezinha? Quem não terminou.